Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 31 de janeiro, sexta-feira, memória de São João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Usando palavras bem simples, Jesus nos explica como é que acontece o processo da nossa conversão. A semente é a fé, que por meio da palavra de Deus vai sendo espalhada no nosso interior quando nós a ouvimos com atenção, quando nós a meditamos e abrimos o nosso coração para acolhê-la. Sem que nós notemos, a semente do reino vai germinando e crescendo dentro de nós, por obra do Espírito Santo. Nós apenas oferecemos a terra do nosso coração e o próprio Deus planta, rega e cultiva a nossa alma. Assim como na árvore aparecem primeiro as folhas, depois a espiga e por fim os grãos, dentro de nós vão se manifestando as características que identificam que o reino de Deus já acontece na nossa vida. Isto é conversão, e não acontece de uma hora para outra. Exige tempo, maturidade, abertura de coração, perseverança na oração, na meditação da palavra e principalmente o desejo de viver o reino de Deus aqui e agora. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é um estado de espírito. É o modo de ser de Deus e de pertencer a Ele, depositando a nossa confiança e o nosso ideal nos seus desígnios. Jesus passa então a ser o Senhor e Rei da nossa vida e a nossa maior motivação. As características do reino vão evoluindo em nós, assim como o grão de mostarda, que de pequenina semente se torna uma grande árvore que dá abrigo aos pássaros do céu. Essas características são visíveis por meio das nossas ações de generosidade, de acolhimento, fraternidade, solidariedade e do saber relacionar-se bem com o próximo, perdoando, partilhando e compreendendo. Celebramos hoje a memória de São João Bosco, um semeador incansável do reino de Deus. A vida de Dom Bosco nos mostra que cada um de nós é chamado a ser um semeador do reino de Deus. Assim como ele, podemos começar com pequenas ações, mas com a graça de Deus podemos realizar grandes coisas. Neste dia, somos convidados a renovar o nosso compromisso com a missão de evangelizar e de educar. Que, inspirados pela vida e obra de São João Bosco, possamos ser como o grão de mostarda que, apesar de pequeno, é capaz de produzir frutos abundantes. Em louvor de Cristo. Amém. São João Bosco, rogai por nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, um abençoado final de semana. Fique com Deus, paz e bem.